Santo, santo, santo e eterno e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por mais um sábado na tua presença, nesse lugar que é apropriado. O Senhor preparou em algum momento para que nós pudéssemos estar aqui, junto, cultuando e bendizendo o teu santo e bom nome, Senhor. Que teu santo e bom Espírito venha pairar aqui em cada coração, abrir nossa mente, iluminar nossa mente, e que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom, meus queridos, segundo o livro de Efésios, eu não vou me delongar muito, Efésios capítulo 1, quero ler dois textos aqui rapidamente com os irmãos, Efésios capítulo 1, e o versículo Efésios capítulo 1 e o versículo 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não é à toa que é o tema aqui do livro, o título é a promessa do Espírito Santo. Agora Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? Então, esses dois textos deixam claro que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus, da redenção em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso estudo ele está baseado no primeiro livro aqui que eu vou ler com vocês, aqui o livro de João. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de João. Eu vou ter aqui alguma dificuldade aqui por causa da altura da mesa, mas vamos avançar pela fé. João capítulo 16, e o versículo 26 e 27. Peço que os irmãos leiam aí, na congregação. Pode ser? É João 16, o capítulo 26 e 27. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Amém. Bom, queridos, nós entendemos que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade, como foi falado aqui. O Espírito Santo, ele é o selo aqui, como a gente viu aqui, através da palavra da redenção. O Espírito Santo, ele é o representante de Cristo. E por meio do Espírito Santo, Cristo é trago ao nosso coração. Então, o Espírito Santo é uma promessa, mas, porém, essa promessa é uma promessa condicional. E aqui no livro de João, que o irmão leu aí, porque nesse livro aqui eu quero abordar dois tópicos importantes. Que eu tirei, que eu achei... Aqui tem muitas coisas profundas, riquíssimas, mas que eu queria abordar com os irmãos nessa noite, em breve, sobre o primeiro tópico aqui, com relação ao que o irmão falou, que Jesus diz que tudo que fosse pedido tinha que ser pedido o quê? Em nome de Jesus. Então, nós vamos ler outro texto também que está em João, novamente, João 15, e João 15, 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir a meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Amém. Então, queridos, eu queria deixar bem claro aqui, eu
não, mas creio que Deus, é que esse ponto aqui é de suma importância que nós compreendamos. Então, nós sabemos que a promessa do Espírito Santo é uma realidade para o povo de Deus, mas, porém, tem acontecido algo que essa promessa está sendo postergada, ela está sendo retardada, e o culpado sou eu, o culpado somos nós. E aí Jesus, aqui o próprio Cristo disse que ao ele ascendesse ao céu, tudo que fosse pedido em nome dele seria concedido. E de fato, nós não temos pedido, sim ou não? E por que não recebemos a promessa do Espírito Santo? Não está se cumprindo aqui as palavras que o Senhor, o próprio Jesus falou, que nós deveríamos pedir tudo no seu nome? E se nós temos pedido, qual é a implicação aqui nesse contexto? Meus queridos, pegando essa linha de raciocínio por esses dois textos, Ellen White, o autor desse livro aqui, ele deixa claro que ele pega uma citação de Ellen White, que está em Caminho a Cristo, página 100, e ele fala o seguinte, vou ler aqui para os irmãos. Para os irmãos, na verdade. Jesus disse, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o meu Pai vos ama. Eu vos escolhi a vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo da oração e no fim. Ellen White falando, orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus, e ao mesmo tempo que ele cremos nas suas promessas. Ou seja, meus queridos, orar em nome de Jesus, para que recebemos a promessa do Espírito Santo, não é simplesmente uma oração citando o nome de Jesus no início e no final da oração. Orar em nome de Jesus, sabe o que significa? É ter o caráter de Cristo. Amém. É ter o caráter de Cristo. É ser um representante de Cristo. Aí, por isso que ela fala aqui, deixa claro, é orar no sentimento e no Espírito de Cristo. É sério ou não é sério? Estamos entendendo por que nós estamos orando e não estamos recebendo? Porque Jesus disse que nós devemos orar em nome de Jesus. E estamos orando, mas por que não estamos recebendo? Porque nós estamos procedendo dessa maneira, orando no sentimento e no Espírito. Resumindo, no caráter de Jesus, tendo o caráter de Jesus. Aí o autor continua. Agora entendemos o que significa pedir em nome de Cristo. É orar na mente e no Espírito de Cristo, enquanto cremos em suas promessas. E confiarmos em sua graça para fazer suas obras. Quando temos essa mentalidade em nós, esperamos receber o que pedimos. Quando a igreja estiver essa mentalidade no seu coração, ela pode esperar que vai receber. Mas, meus queridos, enquanto não tiver, esqueça. Esqueça. Aí continua. Então, suponhamos que pensamos algo agora. Então, suponhamos que pensamos algo e agora entendemos que significa pedir em nome de Cristo. Porque agora entendemos. Porque foi falado pelo Senhor a nós, a cada um nessa noite. É orar na mente e no Espírito de Cristo enquanto cremos em suas promessas e confiamos em sua graça para fazer suas obras. Quando temos essa mentalidade em nós, esperamos receber o que pedimos. Então, suponhamos que pensamos algo e nossa condição não tenha sido atendida. O que fazer, então? Devemos voltar à palavra e pedir em seu nome, na mente e no Espírito de Jesus. Enquanto cremos em suas promessas e fazemos suas obras, devemos fazê-lo enquanto cremos em suas promessas, pedindo com fé viva a fé que torna cada palavra de Deus uma realidade viva para nós. Amém? Então, meus queridos, o Senhor nos ama de tal maneira que Ele nos instrui, Ele nos orienta com paciência,
né, com mansidão como ninguém. E é interessante que o autor do livro ele continua dizendo bem aqui, ó. Pedir, então, com base nesse princípio, significa que Cristo deve habitar em mim e em cada um de vocês. Amém. Isso é ter o caráter de Cristo. Então, se Cristo não estiver habitando no meu coração, posso esquecer o Espírito Santo. Eu estou abordando aqui um tópico, né, de por que nós estamos pedindo o Espírito Santo e não estamos recebendo. Porque não estamos fazendo da forma correta. Não estamos tendo a primazia de Cristo habitando em nosso coração. Meus queridos, se quando recebemos Cristo no coração, Cristo habita em nós, nosso coração por meio da fé, o que é que acontece? O que é que acontece? É que quando Paulo diz assim, eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Pai olha para mim, ele não olha mais nonato, ele olha quem? Cristo. E quando eu oro a Deus em nome de Cristo, vocês acham que Deus não vai me dar? Se ele olha para mim e vê o seu filho amado, Cristo Jesus, devemos descobrir o que está impedindo o Pentecostes, queridos. Eu gosto de usar muito esse exemplo do Pentecostes, que é uma situação que se aplica muito a nós. Eu vou abordar um pouco mais sobre esse assunto mais para frente. Então, devemos descobrir o que está impedindo o Pentecostes. Em seguida, precisamos obstruir o caminho. Desobstruir, na verdade. Tem alguma coisa impedindo. Porque não é possível, irmão. Não é possível que... Há quanto tempo nós estamos na igreja, fazendo um trabalho missionário, né? Visitando amigos, irmãos, e nada acontece em nossa vida. Eu olho para mim assim, às vezes, eu me questiono assim, né? Porque, às vezes, eu fico assim me questionando, Senhor, é difícil, porque quando alguém me fala algo que eu não gosto, o que nasce, o meu eu quer se manifestar e se manifesta, o que está acontecendo? Falta Jesus no meu coração. E eu compreendo que essa é a minha maior necessidade, meus queridos. É a minha maior necessidade. E cada um de nós aqui nessa noite precisamos entender que essa é a nossa maior necessidade. Cristo. A ausência de Cristo traz conflito no lar, traz conflito na igreja, traz conflito no trabalho, traz conflito em qualquer situação onde nós encontramos. E aí, continuando aqui, ele diz assim, ó, vamos nos concentrar e descobrir o que está impedindo, então, com a ajuda de Deus, removê-lo. Amém? Vamos nos concentrar, irmãos. Não é a nossa maior necessidade? Vamos nos humilhar. Ou nós não temos essa necessidade de receber o poder do alto, irmãos? Ou vocês acham que do jeito que nós estamos vivendo está bom? Está beleza? Dá para ir para o céu assim? Então vamos aproveitar o momento que estamos aqui. Vamos nos consagrar. Nós já havíamos conversado aqui com o irmão para tirar momentos para orar. Porque no domingo nós temos um conflito, né? Literalmente um conflito. E os irmãos vão perceber isso no domingo. Então, nós precisamos nos brindar pela fé com a graça de Cristo, amém? Então, o que acontece, né? Avançando aqui, né? Só um minutinho aqui. Então, o que acontece é que nós entendemos que nesse primeiro tópico é um fator que tem realmente impedido de receber o batismo do Espírito Santo. Qual é o primeiro tópico que nós abordamos aqui? É orar em nome de Jesus. Nós entendemos que orar em nome de Jesus é o quê? Ter a vida de Jesus. Certo?
No segundo ponto, irmãos, eu não vou me delongar muito, né? Se encontra aí no livro de... Deixa eu ver aqui, onde foi que eu marquei? Vamos aqui para o livro de Hebreus, rapidamente. Hebreus capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, versículo 9. Eu vou usar aqui o primeiro exemplo, que é o nosso exemplo e modelo na nossa vida, né? Que é Cristo, né? Acharam? Pode ler aí. Lê para mim aí, irmão Beto, por favor. O 9. O 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, também o teu Deus ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Amém. Amém. Esse texto nós sabemos que se refere a Cristo, né? Aqui está dizendo que Cristo amou. Amou o quê? Né? Tem celular aí para poder clarear bem aqui? Você não vai pedir a mensagem. Não. Amém, Senhor. Amém. Deus é maior. Por mais que o inimigo não queira que a gente ouva a mensagem, mas Deus é maior, né, irmão? Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio nisso, irmão. E nós cremos porque nós estamos aqui. Amém. Então, irmãos, Jesus, ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Aí o texto diz assim, ó, o texto continua discorrendo. Por isso ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Né? Então, Jesus é o que? O nosso grande exemplo, o nosso grande modelo. E aí, avançando bem aqui, eu queria compartilhar com os irmãos, diz assim, agora é dito de Cristo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Esta é a unção mencionada no primeiro texto que nós lemos aqui, certo? Aí continua aqui, ó. Eu gostaria de ler o livro o capítulo 14 do livro de Romanos, vamos lá? Rapidamente. Agora que são 7, né? 7 não. 8. Prometo aqui até 8h30 nós terminamos. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse texto é muito profundo, né? O reino de Deus, às vezes, nós ficamos brigando, priorizando bens materiais, né? Tudo que é desse mundo, e o texto está dizendo que o reino de Deus não é o quê? Nem comida, nem bebida, mas é o quê? Repete aí, irmão. Não é nem comida, nem bebida. Mas é o quê? Mas justiça. O que mais? E paz. O que mais? E alegria no Espírito Santo. Certo. Muito profundo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Estamos estudando a mensagem da justificação pela fé, né? Justiça, paz. A paz, ela vem em consequência de quê, queridos? Do quê? Amém. É isso mesmo. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Amém? Amém. E aí diz, e alegria no Espírito. E aí nós estávamos lendo aqui de Cristo que diz assim, e ele foi ungido com óleo de
alegria, mais do que o do quê? Dos seus companheiros. Amém? Por quê? Qual era o motivo de Cristo ser ungido com óleo de alegria mais do que o seu companheiro? Porque ele amava o quê? E odiava o quê? A iniquidade. Então, meus queridos, se nós não tivéssemos esse mesmo sentimento que Cristo teve, e quando esteve aqui na terra, e tem, né? Nós não receberemos a promessa do Espírito Santo, tão aguardada. Porque nós precisamos nos apartar da iniquidade. E apartar da iniquidade não é ter um ódio perfeito contra o pecado. Cristo tinha esse ódio no coração perfeito contra o pecado. Porque se nós tivéssemos esse sentimento, pela graça de Cristo, nós não vamos retornar ao lamaçal do pecado. Porque nós amamos a justiça e odiamos a iniquidade. Por isso Cristo foi ungido com óleo de alegria, paz e justiça. Entende? E aí eu queria me demorar um pouco aqui nesse contexto bem aqui. Porque o livro ele aborda assim, ó, mas vocês entendem que o nosso estudo, né? Ele falando aqui, o autor, é sobre o derramamento do Espírito Santo. E essa é a nossa necessidade, a nossa maior necessidade. Aí ele continua, não só um derramamento simples do Espírito Santo, mas o quê? Um derramamento especial. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Um derramamento especial. Para que nós possamos deixar de, como povo, ser frios, mornos. Até como ele aborda aqui, mortos nos seus delitos e pecados. Porque às vezes nós pegamos esse texto e aplicamos lá para fora. Não, a igreja ela está morta nos seus delitos e pecados. Porque quando ela não tem Cristo, ela está morta. Como é que está lá o céu perante os olhos de Deus? Ela está viva ou está morta? Está morta, meu irmão. O que traz vida é Cristo. Cristo é a vida. E se ele não está no meu coração, eu sou morto, vivo, vivo, morto. Tanto faz como fez, está no mesmo. Então, nós como igreja, ou como indivíduos, precisamos de um derramamento especial do Espírito Santo. Entende, meus queridos? Para nos tirar dessa sonolência, dessa mornidão desgraçada que tanto nos incomoda e entristece Deus. Ou vocês imaginam que Deus fica olhando para a igreja dele, que vai dar outro clamor, com essa mornidão, como se estivesse ali morto, irmão. Se tivesse, não, lá de fato está. Então, Deus ele está ansioso para derramar seu Espírito, irmãos. Porque a igreja, ela aguarda e às vezes até prega sobre a chuva serôdia. Meus queridos, mas imagine uma igreja recebendo a chuva serôdia agora. O que aconteceria com essa igreja? Ela seria destruída. Imagine você plantando aqui uma planta aqui e tal, e cai uma chuva torrencial nessa planta. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Porque ela precisa de que chuva? A chuva temporã. Mas que veio sobre ela foi o quê? A chuva serôdia. Então, é a chuva temporã que vai preparar ela para receber o quê? A serôdia, para dar o amadurecimento do fruto. E a igreja está esperando a chuva serôdia. Porém, está na igreja esse ano a chuva temporã. E aí, como é que fica a história? E aí, hoje pela manhã, nós estávamos fazendo a meditação. Sabe o que significa a chuva serôdia? É o próprio Deus pregando, sabia? Por meio do seu instrumento homem Jamil, homem irmão Beto, Israel, todos que estão aqui. Chuva serôdia é isso, é Deus pregando, o próprio Deus pregando. Não é o Espírito Santo habitando no coração, não é Cristo? Então é o próprio Deus pregando, irmãos. E aí, o que acontece? Vamos inculcar isso na nossa mente. Eu preciso de derramamento especial. Porque a chuva temporã, ela faz o que em nós, irmãos? Ela molda o caráter, ela prepara o caráter. E muitos estão no engano, no engodo de Satanás, achando que a chuva serôdia é que vai mudar o caráter. Não, irmãos. A chuva temporã é para isso, é para moldar o meu caráter.
E a chuva serôdia é para quê? Para dar o alto clamor. Para dar o alto clamor. O quarto anjo descendo do céu com poder para iluminar a terra com a sua glória. Amém? E aí, meus queridos, eu gostaria de abordar esse bem aqui com os irmãos. Nesse momento, quero que vocês pensem nisso, meus queridos. Pense, reflita. Os discípulos. Os discípulos, eles conviveram quanto tempo com Cristo? 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio que eles tiveram com os discípulos, eles estavam convertidos? Sim ou não? Não. Pedro era um homem impulsivo. Tomé era incrédulo. Tiago e João eram filhos do trovão. E é tão verdade que hoje, até pela manhã, eu comentei lá na meditação, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, antes de Jesus ascender ao céu, se tu me amas, quando te converteres, se Pedro fosse convertido, Jesus ia falar isso. Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. É uma aplicação da igreja hoje. Ellen White diz que quando Jesus estava no Getsemane e ele voltou aos discípulos, encontrou os discípulos dormindo, uma aplicação para hoje, para nós, que a igreja também está dormindo. A aplicação das 10 igrejas. Quantas dormiram? Todas 10. Todas 10. E no domingo nós temos um conflito, irmãos. Precisamos nos brindar pela fé na graça de Cristo. Porque quando a gente vai para o campo, conflito ali com o inimigo, o negócio não é fácil. Mas em Cristo, podemos todas as coisas, Já vencemos. Amém. Olha aqui uma palavra de fé. Amém, irmão? Então, o que acontece, Aí os discípulos, olha o que acontece, irmão. Olha como isso é interessante. Vamos aplicar a vida dos discípulos, já passaram, já morreram. Essa mensagem é para mim, é para você, mas olha como a história se repete hoje. São muitos personagens. Então, os discípulos estiveram com Cristo por 3 anos e meio e viram, após sua ressurreição, após sua ressurreição, sentaram e conversaram com ele, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo. Mesmo após a ascensão, antes que essa bênção especial pudesse vir sobre eles, foram necessários o quê? 10 dias. Não era necessário 10 dias. Deus queria que fosse antes. Agora, quanto dia Deus tem me dado? Quanto dia Deus tem dado para nós aqui? Para que nós resolvemos a nossa divergência. Irmãos, como igreja, nós temos nossa diferença, irmãos. Tem irmãos que odeiam o irmão dentro da igreja. Fala mal. Nós somos a aplicação dos discípulos, se aplica para nós hoje. Então, Deus tem nos dado quantos dias? Para o quê? Para nós resolver nossas diferenças. Junto dessa mensagem de educação pela fé, da promessa do Espírito Santo, está a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos é a mensagem de Cristo. Foi a mensagem de João Batista, a mensagem de Paulo, a mensagem dos pioneiros que Deus mandou para o Jones e o Wagner. A igreja lá em 1838, que a liderança rejeitou. E agora a mensagem chegou até nós, os leigos. A mensagem de justificação pela fé está a mensagem de arrependei-vos e convertei-vos. Então, 10 dias para eles fazer o quê? Ajustarem, resolver, pedir perdão, se humilhar, rasgar o coração e não as vestes. 10 dias, irmãos. Depois que eles fizeram isso, se humilharam, o que aconteceu? O que aconteceu com a igreja? É a chuva, irmão. Veio um dilúvio, irmãos. Amém?
Foi um dilúvio ali. Agora imagine a chuva serôdia, como é que não vai ser, hein? Muito mais, 10 vezes mais, meu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Deus quer nos dar o poder e eu estou rejeitando, meus queridos. Como? Endurecendo meu coração. Alimentando o meu eu diariamente. Não buscando esse poder pelo meio da oração, da comunhão, da leitura da palavra, me humilhando. Irmãos, Deus não quer nos dar. Então por que não estou recebendo? Primeiro lá, não entendo o que é orar em nome de Jesus. Segundo ponto, amar a justiça e odiar o quê? A Iniquidade. Deus tem uma igreja, ele tem uma igreja invisível, irmãos, que eu creio que ele tem um povo que está se preparando para receber essa para dar o alto clamor. Amém. Eu creio, irmãos. Satanás tem levantado pessoas aí, não, essa mensagem e tal, cadê esse povo? Deus tem, eu creio. Deus nunca teve, irmão, uma época da história desse mundo que ele não teve um remanescente para honrar o seu nome. Nunca. Deus é Deus. Então, o que acontece aqui, né, finalizando, é isso, meus queridos. 10 dias, e Deus tem nos dado quantos dias para nós resolver nossos problemas no nosso lar? Primeiro, em nosso lar. Nossa casa precisa ser organizada em Cristo. E aí vem para a igreja. Ou nós pensamos que Pedro, ele não resolveu a situação dele no lar, com a família lá, para depois vir para a igreja. Em casa, na igreja, na comunidade. Deus quer derramar o poder. Amém? Amém. Ó, se esse foi o caso com eles, o que diremos de nós mesmos, o discípulo? O autor, ele está continuando aqui nessa aplicação. Ao meu ver, o pior aspecto de toda a situação é exatamente o quê? A de Laodiceia. É a nossa. Nossa é a pior condição. Irmãos, o discípulo não tinha a luz que nós temos hoje. Ele está dizendo aqui, eu aconselho esse livro aqui, irmãos. Compre esse livro, né? Porque hoje eu estava passando por uma experiência da serva do Senhor ser tão rejeitada dentro da igreja de Deus. Imagina esses homens aqui. Estou rindo para não chorar, né? Se a serva do Senhor, a profeta, está sendo rejeitada, imagina esses homens que foram levantados, né? Os pioneiros aí, que foram iluminados por Deus, né? E Ellen White comprova isso, que a mensagem que eles trouxeram em 88 veio do trono de Deus, diretamente do céu, né? Que Deus mandou para a igreja. E aí o que acontece, né? A mensagem, aí, só voltando aqui um ponto, diz assim, ao meu ver, o pior aspecto de toda a situação é exatamente o que a mensagem de Laodiceia diz. É o pior, e o pior é que não vemos isso. Não aceitamos, não vemos, não enxergamos, não é isso aí, não pode ser. Agora, se não vemos isso, tomemos a palavra de Deus como ela é, e que assim seja dito. Senhor, se o Senhor falou que eu sou miserável, pobre, cego, não, é isso mesmo, Senhor, é verdade, porque o Senhor falou e é. Aí ele continua, e assim prossigamos. Pecamos e cometemos iniquidade, e não há nada de bom em mim. Não há nada de bom em nós, irmãos. Não há nada de bom em mim. Dia por dia, aproximemos de Deus por meio de quê? Arrependimento e quê? Confissão. Dia por dia. E Deus se aproximará de nós. Olha aqui, ó, uma condição. Nós vamos nos aproximar por meio de quê? Arrependimento e confissão, e Deus se chegará a nós. Aí continua, com misericórdia e perdão. Esse é o ponto em que eu quero destacar. Arrependimento e confissão. A palavra diz que se nós nos chegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa, uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar
os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos, no dia do Pentecostes. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 214. Aqui está toda a questão em poucas palavras, irmãos. Cumpre nós remediar, cumpre nós ir a Cristo e confessar o nosso pecado, para que toda ruga, toda mancha, todo pecado que impede, que obstrui o conduto pelo qual Deus quer, né, derramar o seu Espírito, esteja impedindo. E o que nos separa de Deus é o quê? Segundo Isaías 59:2, é o pecado. Eu quero finalizar com esse texto bem aqui. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a luz veio. Perdão, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos e a luz veio para iluminar o mundo, o propósito de Satanás é destruir fisicamente e causar a morte de todos os mensageiros. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito profundo, isso aqui, ó. E pesado, isso aqui, ó. Destruir, né, e causar a morte de todos os mensageiros da causa que sai para transmitir luz. E é justamente porque os anjos de Deus receberam a missão de cuidar desses mensageiros, da verdade, que eles não são destruídos. E quando saímos para dar a luz, isso. E quando saímos para dar a luz, com a proteção especial e o poder de Deus conosco, podemos resistir ao poder de Satanás. Outro aspecto. Aqueles que saírem nessa obra obtiveram o poder. Ou seja, irmãos, Satanás, ele está irado, né? Nós sabemos que o próprio Cristo diz que viu Satanás caindo do céu, né, como relâmpago, sabendo que pouco tempo ele tinha aqui e que ele estava, né, irado. O que acontece aqui? Ele está relatando que se não for a proteção de Deus com seus mensageiros, o que vai acontecer aqui? Seria o quê? Destruído. E quando nós saímos para fazer o trabalho, como nós queremos sair, vamos sair pela graça de Cristo no domingo, precisamos sair com o quê? Com poder, irmãos. Amém? Glória a Deus. É isso aqui, ó. Outro aspecto. Aqueles que saírem nessa obra precisam obter o poder. Não há dúvida sobre isso. Agora, ninguém pode sair com a mensagem para enfrentar o poder que surge de baixo, a menos que tenha recebido nova luz. Vida e poder que desceu do alto e tomou posse do povo de Deus, que não está morto como muitos estão agora, em transgressões e pecado. Digo que seria melhor encarar a situação e, como os discípulos fizeram no passado, esperar até sermos o quê? Revestidos do alto. Ou seja, meus queridos, se eu não tenho poder, eu tenho que esperar ser revestido. Vou terminar aqui para poder comentar aqui. Aí ele continua aqui, ó. Não adianta seguir por este caminho por mais tempo. Aí ele fala assim, ó, e o meu conselho solene para cada um é que não pode sair revestido sem o poder e levar essa luz do céu e fazer a obra que Deus precisa que seja feita. Ou seja, se eu não tiver o poder, resumindo aqui, eu parafraseando, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa, irmão. Porque se eu não sair com poder, que é o Espírito Santo, Satanás vai obter êxito. Ele vai sair vitorioso. Então ele diz assim, se eu não tenho poder, eu fico em casa, vamos buscar ali até receber. Como ele falou aqui, exemplo, né? Como os discípulos fizeram. Os discípulos não saíram até receber o poder. Irmãos, isso aqui eu acho tremendo, sabe por quê? Porque isso quebra nossa visão de que nós temos de pregar o evangelho, porque nós achamos que é de qualquer jeito. Não é. Precisamos do poder.
O poder é o Espírito. Amém. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos sair de qualquer jeito com a guarda desprotegida de Satanás, por isso Satanás tem eles. O irmão contou aqui uma situação que os irmãos foram lá naquele determinado lugar que nós vamos, pela graça de Deus, no domingo, e passaram vergonha, porque não saíram com poder. Nós precisamos entender isso. Isso precisa entrar na minha mente, na nossa mente. O Evangelho de Deus é o poder. E esse poder precisa estar no meu coração, na minha mente. Para que Deus ele possa mandar os anjos sair em defesa do meu filho lá. Não deixa que Satanás faça isso, aquilo, outro, tal. Entende? Então você dizendo, se eu não tenho paciência, fica em casa buscando, como os discípulos fizeram. Irmão, depois que os discípulos receberam o poder, eles mudaram a vida deles. Aquele Pedro que negou Jesus, morreu de cabeça para baixo. O poder faz a gente perder qualquer medo. O amor lança fora o medo. Qual amor é esse? Que amor é esse, irmão? É o amor da fé viva. A fé que purifica amor, a fé viva é aquela que purifica a alma. Pelas obras de Cristo. Então eu não sou um homem covarde porque falta o poder. Porque às vezes eu não demonstro covardia aqui, mas ninguém conhece meu coração, irmão. Só eu e Cristo. Então falta o quê? O poder. E essa mensagem, irmãos, nós temos que ter humildade e receber ela, porque ela é para cada um de nós, é para mim aqui principalmente, mas para cada um de nós. Temos humildade. Sabe qual é o problema de Laodiceia? Que Laodiceia é orgulhosa e ela não quer receber a mensagem de educação pela fé, que é a mensagem que Cristo manda, o conselheiro manda para Laodiceia. Aconselho que de mim compra o quê? O ouro. Compra de mim o quê? As vestes. Compra de mim o quê? O colírio. Então, tem um livro, finalizando aqui, chamado Mensagem do Terceiro Ano de 1997, que Jones ele fala que Jesus não votou em 88 porque faltou poder, não votou em 1844 porque faltou poder, não votou em 1892 porque faltou poder, e até agora não votou porque está faltando poder. Misericórdia. O que ele diz em Parábola de Jesus, página 62, 69, diz assim: quando a igreja refletir o caráter de Cristo, ele virá buscar como sua. E quando que a igreja vai refletir o caráter de Cristo? Quando ela tiver o poder. Porque o poder é o Espírito Santo habitando no meu coração por meio da fé, trazendo Cristo para dentro de mim. Sabe qual é o problema de cada um de nós aqui, irmãos? Eu me incluo aqui, principalmente eu quero viver o Evangelho com a minha própria vida, o verdadeiro Evangelho. E não permita comigo eu morro. Como é doído para mim, assim, quando eu entristeço meu Deus. Eu fico, assim, muito triste, assim, quando eu entristeço. Mas por que eu estou entristecendo Deus? Porque eu estou querendo viver com a minha própria vida, o Evangelho de Deus. Não estou deixando que a palavra opere em mim. Você sabia que a palavra que opera as obras em nós? O que Deus, nós precisamos obedecer. Irmão, nós não obedecemos ninguém. Mas, em Cristo, as obras são feitas em nossas vidas. Amém. Porque as obras não estão prontas, irmãos. As obras já estão prontas. Qual a minha obra? É me render. Esse coração duro precisa ser quebrantado. E aí, essa é a nossa parte. É aceitar, é permitir. Sim, eu quero, mas eu não posso. Eu quero, Senhor, me humilhar aqui de qualquer forma, se eu quero render meu coração. Essa é a parte do homem, meu querido. Então, quando Deus diz que vai nos dar um novo coração, se nós cremos, essa palavra opera no meu coração. Amém. E nós teremos um novo coração e um espírito inabalável, correto. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Amanhã nós teremos mais pão do céu, em nome de Jesus. Isso aqui foi só um aperitivo, né? Amanhã tem mais, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma oração, né? Ficar de joelho. Oremos. Senhor nosso Deus, que possamos ter o espírito de uma criança,
A criança, ela, aqui tem algumas delas, né, criança que elas são inteiramente dependentes do pai para tudo. Ellen White chama essa fé de fé infantil. Jesus teve a fé infantil. Jesus, quando esteve aqui, em nossa natureza, a tua palavra diz que ele não usou em momento algum o seu poder divino, mas diz que ele se esvaziou totalmente para que o Pai pudesse preencher. Amém. E para que o Pai pudesse operar por meio dele. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós nos esvaziemos do nosso miserável eu, Senhor, que tanto nos faz mal. Mas, Pai, é que eu, sendo sincero, eu não consigo me esvaziar do eu, Senhor. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força para isso. Mas eu quero, Senhor. Eu permito que o Senhor opere essa transformação aí na minha vida, na vida de cada irmão aqui, Senhor. Amém. Quando a palavra diz que o Senhor opera em nós tanto querer como realizar, eu nunca entendi esse texto, mas hoje eu entendo. É o Senhor que opera em mim o querer e o realizar. Porque se não for teu amor que nos atrai, é o teu amor que nos leva ao arrependimento. Tudo é o Senhor, meu Deus. O que o homem tem é só a escolha, o poder da escolha que o Senhor nos deu, o livre-arbítrio. E eu creio que nessa noite, nessa parte escura do sábado, todos têm esse desejo no coração de receber um novo coração, de receber um novo nascimento. Aqui todos nós aqui somos uma representação de Nicodemos. Nicodemos era um homem cheio de conhecimento, um homem de posse. Aqui a diferença é que nós não temos posse, mas nesse mundo e nem queremos ter, Senhor, nossa posse está no céu. Amém. Mas Nicodemos, ele batia no peito e dizia que estava bem, porque ele era, talvez tinha um doutorado de teologia, um mestrado, mas Cristo olhou para ele com um olhar de compaixão, disse assim para ele: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E nessa noite Cristo fala para cada um de nós a mesma frase: Nonato, e para cada um de nós aqui nessa noite, vocês precisam nascer de novo. Amém. É de um novo coração que eu preciso, meu Deus, que nós precisamos, de uma nova vida. Para que as pessoas, o mundo que nos vê, possa não ver mais Nonato, mas ver Cristo. É isso que o mundo precisa ver. É isso que o mundo quer ver. Ele não quer ver mais Nonato, esse homem rude, chato. Ele quer ver Cristo na minha vida. Amém. Ele quer ver Cristo em nós. Porque é de Cristo que o mundo precisa. O mundo não precisa mais de teoria, de argumentação, não. O mundo precisa de Cristo. Assim como nós precisamos de Cristo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo com os seus santos anjos, nos guardando, nos dando uma boa noite, sono restaurador. E que amanhã possamos, ao acordar com o senso da Tua presença, para que possamos, nesse santo dia, Senhor, ter reverência, ter espírito de adoração em nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.